Atos capítulo 18, verso 24. O título dessa mensagem é: em que foste batizados? Para mim, para você. Em que fomos batizados nós? Em que fomos revestidos? Qual é a dimensão que está a sua vida hoje espiritual? Qual é a dimensão que está a minha vida espiritual hoje? Qual é a dimensão que Deus quer levar a minha vida e a sua vida espiritual? É só estar na igreja, louvarmos, adorarmos ao Senhor, sairmos daqui felizes por um bom culto, por uma boa adoração, por uma boa palavra que ouvimos? Não, Deus tem muito mais para você, muito mais para mim. Deus quer realizar muito mais através da sua vida. Deus quer realizar muito mais através do seu viver para Ele. Atos 18, 24 diz: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido. 28, leia comigo. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que foste, pois, batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. 5, 6 e 7, leia comigo, por favor. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Versículo 6, leia comigo novamente. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam como profetizavam. Sente-se, por favor. Em que foste batizado é o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Antes de subir aos céus, Jesus assegurou aos seus discípulos que ele enviaria a promessa do Pai, o Espírito Santo. E os discípulos, em obediência à ordem do Senhor, voltaram para Jerusalém. E por 10 dias eles permaneceram ali em oração unânime, orando para a presença do Espírito Santo, pelo revestimento do Espírito Santo. Eles já eram discípulos, eles já tinham a presença do Espírito Santo na vida deles, mas faltava algo especial, de uma forma especial, para que tornasse eles testemunhas vivas do Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante que eles permanecem ali naquele local, e diz a palavra, como Lucas, que nós lemos, Atos dos Apóstolos, como nós lemos no capítulo 2, que no dia de Pentecostes veio um vento impetuoso e encheu aquela casa, e a palavra de Deus diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, sem exceção. Todos eles que ali estavam, todos que permaneceram, todos que estavam em oração, todos que estavam buscando com primazia a presença de Deus em sua vida, não a situação, não a mudança de um problema, não a situação que eles estavam vivendo de perseguição, não, pela presença de um poder a mais sobre suas vidas. E todos eles, já diz a palavra do Senhor, receberam de uma forma especial a presença do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Certamente foi um dia maravilhoso, um dia especial.
Certamente foi um dia em que eles ansiavam no coração dele. Nós iniciamos, e eu iniciei orando em cima do Salmo 42, como a corça anseia pelas águas. Qual tem sido o anseio do nosso coração, irmão? Qual tem sido o anseio da sua vida? Deus, Ele quer realizar muito mais através de você, com você e por você. Sempre eu tenho isso na minha vida. Deus quer realizar primeiro em mim, depois Ele quer fazer por mim, depois Ele quer fazer através de mim. Também é na sua vida. Deus primeiro Ele quer realizar na sua vida, trocar algumas coisas no seu coração que você ainda traz consigo, que impede o fluir da presença do Espírito de Deus. Mas Deus também quer agir com você e por você. Mas a grande realidade é que nós estamos buscando normalmente um Deus somente para resolver os problemas da nossa vida. Não um Deus que nos encha, nos revista de poder dele, para que possamos ter testemunhas vivas. Irmãos e irmãs, se esses homens e mulheres foram usados por Deus, e se nós temos a oportunidade de estar aqui, é por causa que Deus mudou a sorte de cada uma dessas pessoas. Eles estavam num direcionamento, mas abrigaram no coração o desejo de servirem a Deus, abrigaram no coração dele o desejo de serem cheios do Espírito Santo, como Jesus foi, de uma forma especial. Receberam esse batismo e cumpriram a promessa do Pai. Também, da mesma forma, Deus quer usar, porque há vidas hoje que carecem da sua palavra através do Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos esse texto aqui, nós vemos que esse homem que era natural de Alexandria, chamado Apolo, era um homem eloquente, era um homem que era poderoso nas palavras, era um homem que falava publicamente, e os judeus olhavam a vida daquele homem, e era um homem que testemunhava de Cristo Jesus. Ele já conhecia a respeito do caminho. Mas Paulo, ao olhar para a vida não somente daquele homem, e para a vida também dos outros que estavam com ele, porque no versículo 7 nós vemos lá, era um total de 12 pessoas, ele viu alguma coisa que faltava no coração deles, na vida deles, que certamente se nós olhássemos para dentro de nós, teremos que falta ainda também em nós. Em que foste, pois, você batizado? Em que foste a sua vida revestida? Como está a sua vida espiritual hoje? Se houvesse um medidor de nível espiritual para a minha vida e para a sua vida, Deus colocasse um medidor espiritual, onde estaria o nível de espiritualidade da minha vida e da sua vida? Estaria dentro dos parâmetros que Deus quer, cheio do Espírito Santo de Deus, como um testemunho vivo, dando testemunho da verdade do Senhor, sendo homens e mulheres jovens, cheios do poder de Deus, para testemunhar no mundo perdido? Ou estaríamos num nível lá embaixo, que não temos nem condições nem de orar por nós mesmos? Quando nós olhamos para a vida desses homens, irmãos, homens cheios da presença de Deus, se você seguir lendo em casa depois o capítulo 19 todo, você vai ver como Paulo era usado por Deus. Será que era só para Paulo que Deus tinha essa unção? Será que ficou reservado somente a Paulo, a Apolo, aos discípulos, somente aquelas pessoas? Ou Deus tem ainda e quer derramar ainda o poder dele sobre a vida da igreja? Mas como está a nossa vida hoje? Como nós estamos dando valor ou não à presença de Deus, às Sagradas Escrituras? A vida deles mudou. É interessante que Lucas, falando em Atos dos Apóstolos, ele fala que o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas, como o próprio Paulo. Ananias entrou lá e disse: Paulo, eu estou aqui hoje para que tu vejas, mas que não só veja, eu vou impor as mãos sobre você, e você vai ser cheio do Espírito Santo. E mudou a vida desse homem, restaurou a vida desse homem. Há pessoas que estão aqui essa noite, você precisa de uma cura, você precisa de uma restauração no seu ser, e o Espírito Santo está aqui para curar a sua vida, porque Ele reside em nós, mas Ele quer fazer uma obra de mudança no nosso coração. A vida deles mudou. Lucas fala não somente de pessoas individualizadas que receberam a presença do Espírito Santo, mas também fala de família. A casa de Cornélio foi visitada, enquanto Pedro ministrava a palavra, pregava a palavra. Diz o texto sagrado que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, sobre a família. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um grupo que estava servindo ao Senhor, como nós estamos servindo aqui, caminhando a cada dia, procurando fazer o nosso melhor diante de Deus, mas faltava ainda alguma coisa especial, faltava um derramar, um mover. Eu imagino, havia naquela época pessoas que tocavam, ministravam, como o Isaac, o pequenino Isaac aqui, como nossos irmãos que fazem o louvor. Talvez Paulo olhava para ele, discernindo o Espírito, viu, olha,
falta ainda alguma coisa. E a pergunta que ele fez: em que foste vós batizado? Eu queria compartilhar com você 3 coisas que Deus colocou no meu coração. Primeiro, para com a minha vida, que de repente possa ser também para com a sua vida. Deus quer mudar a dimensão espiritual da nossa vida, irmão. Você pode repetir isso comigo? Deus quer mudar a dimensão espiritual da nossa vida. Pode repetir para você? Deus quer mudar a dimensão espiritual da minha vida. Louvar com maior dedicação, adorar com maior entusiasmo, vir para a casa do Senhor não porque tem um propósito de uma mudança de uma situação, não, mas com um desejo maior, como o salmista. Ele entra do templo, ele fala a respeito do templo, da adoração no templo, uma mudança de vida total, que não haja circunstância nenhuma que possa abalar o seu ser e roubar do seu coração a adoração, o louvor que é devido a Deus. As pessoas que estão servindo a Deus têm Cristo como Senhor e Salvador, têm a presença do Espírito Santo, mas não expressam verdadeiramente isso. As pessoas não veem isso. As pessoas têm visto na sua vida a presença de Deus? Se não estão, irmãos, alguma coisa está errada. Primeira coisa, Deus quer nos revestir do seu poder. Deus quer nos revestir do seu poder. Versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 19 diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Eu grifei: alguns discípulos. Esses homens já conheciam a verdade, esses homens já tinham intimidade, eles eram discípulos do Senhor, eles já estavam vivendo na verdade do Senhor. E Paulo continua falando com ele, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Qual é o lugar do Espírito Santo na minha vida? Qual é o lugar do Espírito Santo na sua vida? Na primeira mensagem que eu preguei aqui, eu falei: muitas pessoas têm o Espírito Santo como residente em suas vidas, mas não tem o Espírito Santo como presidente. Ele reside, mas não preside, porque não é o Espírito Santo que domina as suas atitudes, os teus atos, a sua fala, o seu pensamento, nem conduz a sua vida, mas é você mesmo. É você que decide, é você que realiza segundo a sua vontade. Muitas pessoas têm o Espírito Santo como residente, mas ainda não como presidente das suas vidas. E se faz necessário que não somente nós sejamos tabernáculo dele, ele resida em nós, há necessidade que ele presida sobre a nossa vida, que ele exerça a autoridade suprema, que nós possamos ser sensíveis à voz dele, que nós possamos ouvi-lo dia após dia. Primeira coisa, versículo 3 diz assim: então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Versículo 5, leia comigo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor. Maravilha, irmão. E é interessante porque Paulo tem um discernimento espiritual que havia uma necessidade de mudança, havia uma necessidade de transformação. Eles conheciam um batismo que foi ministrado por João de arrependimento, mas ainda eles não conheciam um batismo a respeito de Jesus na vida deles. Há muitas pessoas que estão aqui, se você não é batizado ainda, irmão, se você não passou pelas águas, você pode crer o que for em Jesus. A palavra de Deus diz: todo aquele que crê e for batizado, diga comigo bem alto, batizado, será salvo. Então, se você está aqui, eu já falei sobre isso, você está correndo um grande risco na sua vida espiritual, porque não basta somente crer, você tem que passar pelas águas. E é interessante que Paulo identifica uma situação na vida desses homens que já eram de alguma forma discípulos, mas ainda faltava alguma coisa na vida deles. Paulo deixou claro que algo lhe faltava.
visando que vivessem uma dimensão espiritual de poder e de plenitude do Espírito Santo. E eu coloquei uma pergunta para mim: em que fui eu batizado? Eu creio que eu fui. O pastor Gilson me batizou, eu tenho a foto aqui. Não batizou a minha esposa, o pastor José me batizou. Mas a questão é: qual é a dimensão, irmão, espiritual que nós estamos vivendo? Como você está vivendo a sua vida espiritual para com Deus? Esses homens eram discípulos como eu e você. Paulo identifica que faltava alguma coisa na vida deles para que verdadeiramente eles pudessem cumprir aquilo que Deus colocou como promessa, de ser derramado sobre eles o Espírito Santo, e eles serem testemunhas vivas, testemunhas do Senhor. Temos sido testemunhas do Senhor, irmão. Temos falado ao mundo perdido que Jesus existe. Seus vizinhos conhecem, seus amigos no trabalho, nas escolas, conhecem a respeito de Jesus através da sua boca. Ou passa dia, passa noite, passa ano, passa mês, e você não consegue ministrar para uma pessoa, pregar para uma pessoa. Qual é o alvo? Qual é o nosso alvo esse ano? Um carro novo? Uma casa própria? Esse é o seu alvo? É um alvo bonito que você colocou diante de Deus, mas o maior alvo que você pode colocar diante de Deus: Senhor, enche-me do seu Espírito Santo, para que eu possa alcançar uma vida para o seu reino. Um amigo, um perdido, uma pessoa que está próxima à sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez hoje mesmo Deus quer usar a sua vida, cheio da presença de Deus, para que você possa falar, e a sua palavra não seja somente de conhecimento. Eles conheciam a Escritura, e Paulo viu que faltava alguma coisa na vida deles ainda. Segundo, Deus quer aplicar em nós os seus meios. Deus quer aplicar em nós os seus meios. Versículo 5. E o versículo 6, só a parte A. A parte A vai até o ponto e vírgula, tá bom? Capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6, só até a parte A. Olha o que diz: eles, tendo visto isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Deus tem o seu meio de mover o seu poder, o seu agir sobre nossas vidas. Para alguns pode ser num momento de íntima oração, como foi lá em Pentecostes, quando eles estavam reunidos. Para alguns pode ser como na casa de Cornélio, enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo vai trazendo um renovo sobre os nossos corações. Pode ser num momento de louvor ou de adoração, mas pode ser também numa imposição de mãos. Não rejeite a imposição de mãos sobre a sua vida. Às vezes nós queremos orar, pedir a Deus, e pessoas se retêm. Pastores são autoridades do Senhor, irmão, para impor as mãos. Assim como Paulo impôs as mãos, eu creio nisso. Eu creio nessa questão de imposição de mãos. Eu creio nisso, porque a Bíblia fala disso. Paulo, quando impôs as mãos sobre ele, houve um mover tremendo da presença do Senhor. Houve uma transformação de fato da vida daqueles homens. Mas olha, em primeiro lugar, o que aconteceu: houve uma mudança na vida deles serem batizados, deles serem restaurados, deles serem renovados. Talvez é o que precise na sua vida. Você se colocar diante de Deus: Senhor, eu preciso da restauração no meu ser. Eu tenho mágoa no meu coração, eu tenho ódio no meu coração. Eu tenho coisas que eu abrigo dentro do meu coração que eu não posso abrir com ninguém, mas o Senhor sabe. E como Deus vai agir num vaso rachado, irmão? Como o Espírito Santo de Deus pode ser colocado dentro de um vaso onde a unção vai ser derramada? A unção é derramada sobre um vaso que é restaurado pelo Senhor. E mesmo que esteja quebrado, quebra na mão do oleiro e ele faz um vaso novo para a glória dele. Talvez você entrou aqui, mas Senhor, minha vida está... Talvez você esteja se sentindo como um vaso rachado. Mas você está na casa do oleiro, e na casa do oleiro ele tem o poder de transformação do vaso. Nós não podemos quebrar na mão do inimigo, mas na mão do Senhor, Ele restaura a nossa vida, Ele faz um vaso novo e Ele derrama uma unção nova. O que nós precisamos? Sim, de restauração, sim, de uma unção nova sobre nossas vidas. Primeiro, Deus quer nos revestir do seu poder. Deus usa os seus meios: louvor, adoração, ministração da palavra, imposição das mãos. Abra o seu coração.
Anseie por isso, deseje isso. Quanto tempo você tem do Evangelho? 10, 15 anos, tem um ano, meio ano, não importa, um mês. Da mesma forma, Deus quer derramar sobre todos. Como era a sua vida espiritual anteriormente? Você falava em línguas, você orava em línguas, você dava tempo para o Senhor, você lia mais as Escrituras, você buscava mais a palavra de Deus, você estava mais em oração, você servia na escola bíblica, na intercessão, louvando, adorando, você parou na caminhada. É tempo de voltar. Deixe que o Espírito Santo renove a sua vida para uma nova caminhada com o Senhor. Deus quer renovar as nossas vidas, irmão. Deus não quer que nós entremos dia após dia aqui só para receber uma bênção a mais. Deus quer fazer de nós uma bênção para o reino dele, para entrar no mundo que carece em trevas. Por último, Deus quer confirmar a ação sobrenatural dele sobre nossas vidas. Não somente derramar o poder, não somente restaurar e usar os meios, mas ele quer também confirmar sobre nós a ação sobrenatural dele. Olha o que diz o versículo 6, parte B, somente. Versículo 6, parte B. Você pode ler comigo? Pode? E tanto falavam em línguas como profetizavam. Você pode falar mais uma vez? Vamos? E tanto falavam em línguas como profetizavam. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, não precisa abrir, você conhece. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. Quando ele derrama uma unção, quando ele derrama o poder dele, quando ele derrama a graça dele, quando ele derrama algo sobre nossa vida, ele espera que nós não tenhamos dúvida do nosso coração do que ele realizou. Eles não falaram em línguas e profetizavam simplesmente, não. Era Deus confirmando a ação sobrenatural na vida deles, quando Paulo impôs as mãos sobre a vida deles. O que vai acontecer em nós? Vamos falar em língua, vamos profetizar, vamos ter uma mudança de fato, radical na nossa vida. Isso que eu estou vivendo hoje está contrário à palavra de Deus. Vai haver uma mudança. Isso é a presença de Deus em nós, irmão. Mas Deus não deixará dúvida no coração de cada um de nós, que a unção dele será derramada, confirmada, e nós não teremos então ousadia para sermos usados pelo Senhor. Aonde houver um doente, não vai precisar você dizer assim: olha, espera aí que eu vou chamar o pastor para vir orar por você. Você vai ter a ousadia de Deus para impor as mãos e dizer: Senhor, eu creio, porque diz a sua palavra em Tiago, que nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Mas temos ousadia hoje? Se manifestar alguém com um espírito maligno perto de você, o que você vai fazer? Pastor Gilson está aí? Diácono Luiz Carlos Círico está aí? A unção é para todos, irmão. O poder de Deus é para todos nós. Não existe uma classe eleita, não existe pessoas mais ungidas, mais separadas. Há pessoas que buscam, fazem uma separação na sua vida para viverem para Deus e para a presença de Deus. Mas tudo isso é aberto para todos nós. Deus quer derramar mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu queria finalizar com você em 1 Samuel, os músicos, por favor. 1 Samuel capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Este texto foi usado pelo pastor Gilson na abertura, no término do curso de professores do CETEB, no sábado passado. E eu queria, da mesma forma, usar esse texto, porque o que nós necessitamos também é o que aconteceu com a vida de Davi. Algo mudou a vida de Davi. Davi não foi o mesmo a partir do momento em que algo diferenciado aconteceu na vida dele. Que tipo de vida espiritual nós vamos continuar vivendo, irmão? Nós cantamos aqui a respeito de que Jesus em breve vai voltar. Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje, aonde você vai ficar? Onde você vai passar a eternidade, como está lá estampado na igreja lá de Nilópolis? Qual é a certeza? Você tem certeza da sua salvação? E não somente isso, o que você e eu temos feito para o reino de Deus? Temos feito muito pouco, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida muito
muito mais do que nós imaginamos. 1 Samuel 16, verso 10, diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Leia comigo esse versículo, vamos. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: este é você. Diga para ela: este é você. Muitos poderiam estar na casa de Deus hoje e não estão, fizeram as suas escolhas. Você fez a melhor escolha que você poderia ter feito: vir para a casa de Deus para receber da graça, da unção e do poder de Deus sobre a sua vida. Mas Carlos, eu sou tão pequenino, eu estou iniciando na vida. Não importa, Deus quer derramar uma unção sobre a sua vida. Mas eu já estou tanto tempo na fé, eu já estou cansado. Deus quer renovar o seu coração, Deus quer renovar o ânimo em você. Olha o versículo 13, fique de pé, por favor. Vamos ler o versículo 13 de pé. Glória a Deus, glórias ao Senhor, irmão. Vamos ler todos juntos, vamos. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Não somente residir, mas presidir, se apossar do nosso ser. Davi não foi mais o mesmo, e a sua vida também pode ser nunca mais a mesma, se você tiver o desejo: Senhor, eu quero também da mesma unção que foi derramada sobre a sua igreja, sobre os discípulos, sobre cada um dos seus filhos, que a unção não terminou. Aonde há vaso, a unção continua a ser derramada. E há vasos aqui essa noite que Deus quer derramar, que Deus quer trazer de volta a unção sobre ele, para que possa voltar a caminhada na vida espiritual, na sua vida de fé, na sua vida de comunhão, na sua vida de unção com o Senhor. Deus não escolheu aqueles ficaram lá fora. Mas Deus trouxe você hoje aqui essa noite, porque Ele quer se apossar da sua vida de uma forma especial, para que você seja um instrumento muito maior para Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Você crê na unção de Deus? Você quer no derramar de Deus na sua vida? Glória a Deus. Então vamos ministrar essa canção. E você que quer, não é? Se você quer, sai do seu lugar, vem para cá para frente. Davi teve que sair da onde ele estava. Quem quer, irmãos, mudança, tem que mudar a sua posição. Mandaram chamar Davi. Davi poderia dizer: olha, não, eu estou, agora eu não vou, estou pastoreando. Ele foi. Quando nós obedecemos, irmãos, Deus realiza coisas que nós nem imaginamos. O que você quer mais para a sua vida? Jovem, você que está aqui essa noite, jovem, o que você quer mais para a sua vida? Quer viver a vida da mesma forma? Meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, você quer viver da mesma forma que você está vivendo? Você já está contente com a vida espiritual que você está levando? Qual é o nível espiritual que está a sua vida? Deus quer derramar mais sobre a sua vida. Olha, pode espalhar para cá, ó. Aleluia. O Espírito de Deus está
restaurado, ser um vaso novo. Ele quer te abençoar, Ele quer te restaurar. Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Vou abrir o meu e receber o teu poder. Se o coração
só, dá a mão ao seu irmão, dá a mão ao seu irmão, segura na mão do seu irmão.